E, Bruno, muito obrigado. Eu queria dar boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite da Unespar, que agradeço o nome do Bruno, né? Já cheguei aqui, já encontrei gente conhecida. Queria atacar direto aí o tema que eu vou trabalhar, porque eu preparei um conjunto de slides, que posso deixar depois, que a gente vai fazer algumas reflexões de ordem mais histórica e educacional, mas vai tratar também dos embates políticos que hoje em dia cercam a educação em geral e o ensino de história em particular. Eu diria que hoje em dia praticamente todas as palestras e falas que eu ando envolvido, elas ganharam um ar assim de aulas práticas de defesa pessoal. Nós vamos ver isso aqui, não que eu vá ensinar nenhum truque físico, que aos 63 anos não tenho mais vigor para isso, mas na verdade assim, a gente não apenas hoje em dia tem que dar aula, como tem que defender o nosso espaço docente, né? E quem não percebeu isso, eu acho que é porque está morando num outro planeta, que não é um planeta chamado Terra. E com relação a um pouco do que eu faço, né, que o Bruno anunciou ali, né, eu já sou credenciado há muitos anos em 2 programas de pós-graduação. Eu queria dar essa informação que explica um pouco algumas opções temáticas que eu fiz na fala. Eu sou credenciado já há uns 20 anos no programa de pós-graduação em educação da URGS, onde eu trabalho educação, sexualidade e relações de gênero, história do corpo também, história da sexualidade, e como essas questões de gênero e sexualidade habitam o território escolar ou o território educacional no geral, que a gente pode analisar também, filmes, livros, novelas, são todos eles portadores de pedagogias do gênero e da sexualidade. E alguns anos atrás, né, coincidindo com o movimento aí nacional dos mestrados profissionais em ensino de história, eu me credenciei também nesse programa, né, que no caso lá da URGS funciona no outro campus, no campus do Vale, e lá estou inserido numa linha então que oriento junto com outros colegas. Nós somos em 14 professores no programa, 24 vagas anuais, é isso, eu sou da comissão, 25 vagas anuais. Eu sou então lá de uma linha em que eu oriento muito etnografia de cenas escolares, né? Mergulhar no espaço escolar, no território escolar e colher cenas e situações em que estão em negociação questões ligadas a ensino de história, né? E outras desavenças políticas. Eu dei o nome da minha fala aqui, né, de democracia, ensino de história e escola, que são as 3 coisas que eu quero ir tratando, né? Eu queria primeiro comentar assim, que eu vou me referir centralmente à escola. Então, mesmo para quem não é da história aqui, eu acho que a minha fala tem uma serventia, né? Mas eu queria colar aqui na escola, no território escolar, esse conceito que abre aqui a definição, que é de cultura escolar, né? Um conceito que é central do ponto de vista educacional para analisar o que se passa dentro da escola, né? A escola, como diz Hannah Arendt, é um percurso que está situado entre a vida familiar e o mundo que vem depois, né? Quer dizer que uma coisa que a gente vai ver aqui ao longo da fala, progressivamente nós vamos nos afastando da família conforme nós progredimos no ambiente escolar, no percurso escolar. A melhor palavra para isso é currículo, né? Currículo vem do latim percurso, é um percurso, né? E ele é formado, como eu coloquei aqui, por um equilíbrio de uma série de coisas, todas elas que tem que dialogar de um modo que sempre tem alguma tensão, sempre existiram tensões, desde a primeira manifestação em que tu tira a criança do que seria o aprendizado em casa e coloca ela dentro de uma instituição chamada escola, né, mais ou menos como o desenho que nós temos, que vem da Revolução Francesa para diante. Isto sempre teve uma tensão com algumas outras instituições. Uma delas é a família, a outra são as igrejas e as religiões,
A outra, no caso brasileiro, no momento, são os partidos políticos, né? Quando a escola diz alguma coisa que os partidos políticos, ou alguns deles, isto não agrada. Um ator social também importante, com potencial educacional, é a televisão. E um outro é aquele que todos têm aqui, né? Que é o celular, né? A gente tem hoje em dia isso daria margem a uma outra palestra, né? Até são 2 aulas que eu dou na graduação agora, como é que a gente lida com esse conjunto de fontes da web, né? Que fornecem constantemente versões sobre a história. Então eu queria preparar vocês assim, no sentido de que a gente vai tratar de escola, e que dentro de uma escola tem um arranjo bastante delicado entre muitas coisas diferentes. Esse arranjo, que nunca é uma coisa muito tranquila, nos últimos anos no Brasil, ele tem estado submetido a uma tensão sem precedentes. Assim, sem precedentes, tem uma palavra que não é muito boa para historiador, que parece que nunca aconteceu, mas a gente vai ficando velho, a gente lembra da vida da gente. Então, do meu ponto de vista, que eu não sou nenhum guri, assim, a tensão que hoje em dia repousa sobre o sistema escolar é muito grande. Ela é uma tensão de várias ordens, e nós vamos analisar algumas delas, tá? Alguns talvez possam estar pensando, é a tensão da indisciplina e da violência escolar. Sim, é uma delas também, tá? É a tensão das denúncias e delações que alunos fazem de professores, professores fazem de professores, professores fazem de alunos, direções fazem de professores, etc. e tal. Ela é a tensão também entre a verdade que está posta num site da internet e aquilo que está sendo dito na sala de aula pelo professor. Ou é a tensão entre o que o presidente da República diz numa live de quinta-feira, não sei se vocês estão assistindo, eu tenho assistido para fazer comentários, né? A presidência da República se comunica agora diretamente com a população brasileira, através de lives nas quintas-feiras, né? Então, há ali sempre algum conteúdo que tem a ver com a história, né? Então, assim, isso resume um pouco, né, a fala, e é claro que dentro das disciplinas escolares, sem querer fazer mau juízo das outras, algumas sofrem mais do que as outras. Os que estão sentados aqui, que são da área da história, lastimo dizer, eles não estou querendo desestimular ninguém a fazer o curso, a desistir do curso, né? Mas o fato é o seguinte, assim, algumas disciplinas são mais sensíveis a essas tensões, outras são menos sensíveis. Mas às vezes a disciplina outra é menos sensível, mas acontece que a professora é muito envolvida politicamente, então ela sofre do mesmo jeito. No nosso caso, sofre-se às vezes pela coisa que se ensina e sofre-se às vezes pelas opções políticas que a pessoa tem. Então às vezes se sofre duplamente, mas Deus está vendo, entende, lá para cima haverá depois uma compensação na hora de subir e poderão pedir um certo desconto no período de purgatório, dizendo: sofri, que nem um cachorro batido, fazias o quê? Dava aula de história. Quem governava o país, não vou pronunciar, assim, davas aula de quê? Só Egito Antigo? Não, só a história do Brasil contemporâneo. Bom, então tá fudido, entende, assim, então vamos dar um desconto bom aqui, uns 40%, porque na verdade já sofreste em vida, né? Aí eu poderia acrescentar assim, e dava aula no Rio Grande do Sul, onde estão os salários mais baixos do magistério público, então vamos descontar uns 60% mais ou menos do período de permanência aqui, né? Porque já sofreste, enfim, porque segundo o catolicismo viemos para sofrer. Eu fui passear na cidade hoje, entrei na igreja ali, então aí peguei os folhetos da igreja de São José, né? Assim, sempre a gente veio para sofrer, né? Eu queria lembrar um pouco o que aconteceu. Como boa palestra de historiador, assim, eu não tenho como cair no dia de hoje, como se, sabe, uma coisa de volta para o futuro. Então, eu queria lembrar um pouco algumas coisas que aconteceram com o Brasil e com o ambiente educacional e escolar nos últimos anos. Isso aqui vai ser uma coisa rasante, né? Primeiro porque eu sou da área da história e não consigo nunca tomar uma coisa atual. Tenho ido a muitos debates com jornalistas e saem falando de hoje em dia sem nenhuma necessidade de fazer recuo. Então vem o tio lá e diz: não, mas é o seguinte, sim, esse negócio na verdade começou, já tem até uma frase boa que eu boto em palestra, que é uma frase que
dá bom efeito, podem copiar, não tem nenhum problema. Sou um professor público, tudo que eu faço é público. Tem uma frase que eu boto em títulos de palestras que é o seguinte, senhor: tudo começa muito antes de começar. É uma frase meio idiota, né? Porque assim, ela faz uma volta e morde o rabo, como um cachorro atrás do rabo. Mas na verdade, tudo começa muito antes de começar. E a confusão que nós estamos metidos hoje em dia também começa muito antes de começar, né? Então eu quis recuperar aqui um pouco, nós vamos dar uma olhada aqui agora, né? A gente tem alguns marcos muito importantes do panorama educacional brasileiro e do ensino de história em particular, que ajudam a explicar as tensões que a gente sofre hoje em dia, tá? Um deles é que a Constituição Federal de 1988, que no ano passado fez 30 anos, né? Que alguns aqui talvez lembrem, aquela conhecida gravura, acho que eu botei ali adiante, botei sim, do Ulisses Guimarães segurando a Constituição Cidadã. Eu sou uma pessoa que participava já das coisas políticas naquela época e fazia uma denúncia enorme por causa do centrão que aconteceu lá na Constituição, na Constituinte, perdão, de que aquela não era a Constituição Cidadã, que a que nós queríamos era muito mais. Agora, minha gente, eu ando agarrado na Constituição de 88, como se ela fosse assim a tábua da salvação, e vou mostrar porquê e vou mostrar os artigos, tá? Ela tem uma enorme ampliação das garantias e direitos sociais. Ela é uma Constituição animada por um espírito, inclusive do MPB, em que é possível ter capitalismo e democracia. Hoje em dia, obviamente, nós estamos vivendo um período em que a democracia é um estorvo para que o capitalismo atinja algumas coisas e ela vem sendo então defenestrada. Então, mas a Constituição, de 1988, ela está animada por um espírito muito agradável, que na época eu achava que era muito pouco, agora eu já acho maravilhoso, assim, e ela conjuga a democracia em lugares onde a gente não imagina, tá? Então isso é muito importante a gente se dar conta disso, né? A outra coisa, para as questões que nos interessam de escola, é que logo em 1990 a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho filhos nascidos em 90 e 91, tá? É 1 ano e 1 mês de diferença. Então, uma curta cena familiar já vai ilustrar um pouco a importância do ECA. Quando o Gustavo era pequeno ainda, ele chegou um dia da escola, na casa da minha mãe, eu fui lá para almoçar com ele e com a minha mãe, a avó dele, né? Ele chegou com uma cartilinha desenhada, assim, né, todo animado de cima do seu espírito de ser uma criança já cheia de direitos, e disse assim, olha, a mãe cozinhando, claro, virada do fogão, nem se virou para falar com ele, assim, ô vó, hoje foi uma moça lá no colégio, o colégio era a escolinha, né? E sabe o que ela disse, vó? E ele balançando aqui, eu olhando ali sentado na mesa, tomando chimarrão, quando a mãe terminava comigo, assim, o que ela disse para minha mãe não se virou, eu não estou falando mal da minha mãe, né? Mas assim, é o funcionamento dela. Ela disse, vó, que as crianças têm direitos, e acentuou a palavra. A minha mãe nem se virou e disse assim, só se for o direito de apanhar, e seguiu mexendo na panela. Aí ele ficou meio descornado. Ele disse, filhinho, vem cá que o tio vai te explicar, que a avó está um pouco atacada hoje, entende? Assim, Quer dizer, na cabeça da minha mãe, eu faço questão de dizer isso porque assim, tem gente sentada aqui que acha muito normal que as crianças tenham direitos. Eu quero dizer para vocês que crianças, até eu me indago às vezes se criança tem mesmo direitos, sabe assim, a minha mãe não tinha nenhuma dúvida, minha mãe é viva ainda, um pouco sequelada por um AVC, mas ela tem absoluta certeza que as crianças têm só o direito de apanhar, entende? Caladas, inclusive, assim, no sentido, não tem, essa construção é muito recente no Brasil. A ideia de que uma criança, um guri de merda, entende? Assim, tem direitos. E como vamos lidar com esses direitos? E quais são esses direitos? Entende? E o que a gente vai fazer se o direito dessa criança de 7, 8, 9 anos entra em conflito com o direito dos pais que estão, enfim, provendo ela? Então, isso é provendo. Em 96, a gente tem a terceira LDB, para os que acompanham a história da educação. Tivemos uma em 61, depois eu vou mostrar, muito democrática, depois é que atropelou a minha escolaridade, a 5692,
e a de 96. Né? Ela insiste muito na gestão democrática da escola, já está na Constituição também. Nós temos também os planos nacionais de educação. O Brasil não tinha essa figura, né, que estabelecem metas para 10 anos. Né? Assim, nós temos hoje em dia um observatório que eu acho que vocês devem examinar, que é o Observatório do PNE, para ver um conjunto enorme de promessas de educação que estão severamente sob ataque. Né? Ele tratou muito do financiamento da educação, e em 2007 nós temos o Fundeb, que eu imagino que muitos não ligam para isso, mas isso é fundamental para entender salário de professor e condição econômica das escolas, né? E a gente tem então uma questão de valorização toda aí dos profissionais em educação, inclusive o piso nacional, uma série de coisas, e também todas elas sob ataque, né? Mais recentemente, o outro PNE, que vai até 2020, nós temos lastimavelmente uma situação de que tanto o Plano Nacional de Educação como as legislações do Fundeb vão vencer neste governo agora. Então, a empreitada para renovar esse processo de financiamento da educação será certamente uma empreitada bastante difícil, né? Para quem acha que esses temas não têm nada a ver com as suas vidas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reiteradamente insiste numa coisa que às vezes eu acho que muita gente não liga, que é a chamada desvinculação total das receitas e dos gastos, que significa que essas coisas, que para mim são sacrossantas, 12% para a educação, 8% para a saúde, pelo menos 10% mais adiante, etc. e tal, tanto por cento para isso, tanto por cento para aquilo, né? O dinheiro das multas necessariamente vai para projetos educacionais, dependendo do tipo de multa, né? Então é tudo isso. E nos últimos anos, já governo Temer, que agora é o governo atual, nós tivemos o novo ensino médio, né? Que de novo tem muito pouco, como também o novo real novo, assim, o Estado novo, tudo que em geral se bota o nome de novo no Brasil é uma repetição, um tanto modificada do velho, né? Porque as coisas mesmo que são novas no Brasil poucas vezes levam o nome de novo, né? E a gente teve então aquela que certamente para os que estão se formando ou fazendo história vai regrar as suas vidas por alguns anos, não sei quanto, porque o Brasil está muito imprevisível, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Não por acaso é primeiro comum e depois curricular, vamos falar mais adiante, né? Então botei aqui, né, uma coisa que eu nunca imaginei, morro da minha língua cada vez que mostro isso. Eu sempre achei o Ulisses Guimarães uma pessoa assim, entre a patetice e uma certa direitice, entende algumas frases de efeito. Eu vi várias vezes ele falar em alguns comícios, foi a Porto Alegre, etc. e tal. Assim, não tive pena nenhuma quando caiu aquele helicóptero, até hoje não se achou o corpo dele, não sei se vocês sabem disso. Assim, não houve como enterrar nem ele, nem a mulher, nem os outros, então ficou uma coisa assim, sabe, túmulo sem ninguém lá dentro, então um negócio meio... ainda não havia cremação na época, então isso não era tão novo. Então, mas agora eu acho, não tenho certeza, que a Constituição de 88, naquilo que ela tem, ela é fundamental para nós, é onde a gente tem para se agarrar, né? Eu coloquei aqui o artigo 206, que eu recomendaria que vocês gravassem na pedra, na casa de vocês, aqueles que são professores e professoras ou se destinam a essa profissão. Há outros artigos na Constituição e outras leis que garantem coisas para nós, né? Vejam bem, assim, eu vou me deter, tem 2, 3 coisas aí, né? Uma delas é, pela primeira vez, com toda clareza, se diz da pluralidade pedagógica e de ideias na instituição escolar, né? Se diz também da liberdade de ensinar. E se diz uma coisa que é de uma novidade absoluta no Brasil, que se diz que a escola de ensino fundamental e médio, quando a Constituição foi proclamada, era a escola de primeiro e segundo graus, né? Quando eu estudei era primário, ginásio científico. Se diz que a escola tem que ter uma gestão democrática. Eu gostaria que a Constituição também tivesse dito que a delegacia de polícia, o hospital público, o judiciário também deviam ter gestão democrática, mas só tem uma instituição na Carta Magna que se diz que deve ter uma gestão democrática. Essa instituição é a escola. Este artigo 206 não foi modificado
e a Constituição não foi revogada. Eu espero que não seja, porque o Brasil está muito imprevisível. Daqui a pouco, talvez, esse slide, quando eu mostrar, vai ser assim. Era assim antigamente, porque foi tudo remendado. Mas, em todo caso, assim, né, tem uma série de coisas. Cada um desses parágrafos desse artigo 206, ele sofreu regulamentações. Eu aqui não vou saber dizer para Campo Mourão ou para o Paraná, mas para o caso do Rio Grande do Sul, que eu conheço melhor, nós tivemos depois uma lei estadual de gestão democrática da escola e temos uma lei municipal de gestão democrática da escola. Então, quer dizer, como o nosso sistema federativo, né, a gente, ao longo dos anos, vários estados, muitos lugares, foram produzindo gestões específicas e mexendo melhor nisso do que significa ter uma gestão democrática, né? Não vou me deter demais nisso, mas é legal da gente saber, né? A gratuidade do ensino público, posta ali como uma coisa que era super óbvia em 1988, tornou-se hoje em dia uma questão das mais importantes. É bom que ela esteja escrita, porque na verdade propostas para encurtar, diminuir ou eliminar certos aspectos da gratuidade do ensino público estão hoje em dia absolutamente na roda, né? Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente eu já comentei, vou colocar algumas coisas que eu falei dele, né? A LDB também eu já comentei, né? Assim, esses elementos dela, que depois então também passaram para os estados e para os municípios, né? Vocês lembrem que assim, diferente um pouco da área da saúde, que também se organiza, né? A Constituição de 88 estabeleceu uma coisa muito importante no Brasil, que é a ideia de que nos níveis estadual e municipal, o Brasil tem 5.500, 600 municípios, a gente teria essa estrutura de conselhos, né, e que os conselhos podem produzir regulamentações, tá? Então a gente tem como tentar colocar no Conselho Municipal de Educação de Campo Mourão coisas que nós achamos importantes, aprovar, né, no Conselho Estadual de Educação, e a grande questão é que até recentemente, porque isso se modificou nos últimos anos, as coisas federais, elas são bastante democráticas, porque a gente está vivendo ainda nesse bafo, entende? Nesse vento, não é um bafo, mas um vento muito bom, que é o vento da Constituição de 88. Ele ainda sopra sobre nós, tá? No sentido, ela não foi revogada, já tem uma série de coisas que se modificaram. Então nós temos ainda a Constituição vigente e toda uma estrutura de constituições estaduais. Às vezes vira letra morta, né? Se vocês olharem nos jornais do Rio Grande do Sul, logo aqui do lado, o governador quer vender uma série de empresas públicas estatais, que o Brasil inteiro está à venda, né? A Prefeitura de Porto Alegre está vendendo os parques e as praças. Então a Constituição do Rio Grande do Sul, ela diz clara, a Constituição estadual, né, que a União aprovou a Constituição Federal e nos 2 anos seguintes todos os estados produziram suas constituições estaduais. O Rio Grande do Sul logo se aligerou e fez a sua, sempre com essa mania de querer separar do resto do Brasil, então já logo faz a sua. Na nossa está escrito com todas as letras, eu não vou saber repetir a frase, em caso de venda ou alienação de qualquer patrimônio público estadual, será necessário fazer um plebiscito para que a população seja consultada. Por exemplo, se nós quisermos vender o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nós ainda temos um banco estadual, são só 3 ou 4 estados que tem, provavelmente vocês conhecem ele por causa das camisetas do Grêmio e do Inter, que é onde mais aparece o nome do Banrisul. Assim nós temos uma companhia estadual de energia elétrica, uma companhia estadual de saneamento e por aí vai, né? Algumas delas estão com proposta de venda agora. A Assembleia Legislativa entendeu que não é necessário fazer o plebiscito. Esse é um perigo do Brasil. É que está escrito na lei, mas há uma interpretação de que não é necessário. Uma leitura boa para isso é ler o Agamben, a noção de estado de exceção. A lei existe,
ela vai seguir existindo, mas acontece o seguinte, está tudo muito complicado, é como se fosse um clima de guerra. Esses livros dele para mim foram os mais importantes agora nas férias. Eu botei um dia, eu achei difícil de ler alguns deles, mas assim, o que eu entendi, que provavelmente não foi mais que a metade, assim, ó, foi bastante importante, né? Até porque os livros são cheios de citação em inglês, francês, grego, antigo, latim, tudo línguas que eu não domino. Mas em todo caso, o que eu consegui entender me ajudou bastante. A ideia de que as leis existem, vai seguir escrito na Constituição do Rio Grande do Sul, tem que fazer plebiscito, mas nós não vamos fazer plebiscito. É essa coisa louca que está acontecendo, entende? Sei lá, então para a gente pensar. Eu coloquei aqui as 3 LDBs, né? Nós temos essa marca, né? A de 61, bastante democrática, assim, a nossa primeira lei de diretrizes e bases. Vale a pena ler, assim, eu sei que ninguém gosta de ler legislação, né? Mas assim, vale a pena ler para ver o que ela previa, né? No momento em que no Brasil pouquíssima gente conseguia ir à escola pública e terminar a escola pública, né? Depois da ditadura militar, que no caso foi a que me colheu no meio da minha vida escolar, né? Sobre ela eu vou dizer uma única coisa, assim, a 5692/71 é uma lei que, entre outras coisas, vocês conhecem, né? Eu fiz o sistema 1 ano de jardim da infância, 5 anos de primário, 4 anos de ginásio, 3 anos de científico. A Lei 5692 tomou esses 5 anos de primário e 4 de ginásio e entendeu que para melhorar o processo de educação, poderíamos juntar, que é o ensino fundamental, e já que estava juntando, tirava um ano fora e ficaram 8 anos. Eu acho que ninguém precisa saber mais nada sobre um regime se o regime entendeu que tirar um ano da escolaridade era a melhor opção. Eu acho que não é necessário pensar muito, entende, assim, ó, de como é possível que a autoridade máxima tenha entendido que o melhor caminho é encurtar a escolaridade, né? Como vocês sabem, foi só bem mais adiante que o Conselho Nacional de Educação legislou e acrescentou o 9º ano, que agora o ensino fundamental tem 9 anos, acrescentou no início da escolarização e tornou obrigatórios os 2 anos de educação infantil e tornou obrigatórios os 3 anos de ensino médio. Isso foi tudo mais recentemente, mas os 3 anos de ensino médio tem muito descumprimento de lei, né? E depois a de 96, tá? Aqui coloquei algumas das coisas da nossa última LDB. A LDB de 96 encontra-se sob ataque, ela tem uma série de coisas, eu recomendaria quem gosta do assunto, o site do Palácio do Planalto, ele tem toda a legislação, né? Ele tem que ter, o site do Congresso também tem, Senado, Câmara, né? Isso essa gente tem bem organizado. Eu consulto sempre o do Palácio do Planalto, não é necessário fazer muito esforço, tu coloca LDB 1993, bota o número da lei. Em geral, a primeira coisa que o mecanismo de busca traz é o do Palácio do Planalto. Ela tem uma vantagem de que ela dá a lei original e depois ela vai cortando em vermelho aquilo que foi modificado e os acréscimos. É meio difícil de ler, mas não deixa de ser um exercício interessante ver o que estava escrito, porque aí às vezes tem um traço vermelho em si, revogado pelo artigo tal, aí tu vê o que foi colocado. Qualquer pessoa poderá ver se aquilo que foi colocado melhorou ou piorou, né? A depender da posição ideológica da pessoa, né? Enfim. E o Plano Nacional de Educação, que nós temos ele, eu vou me deter só nesse aspecto para logo entrar. Nós tivemos esse plano, sobre o qual tem uma polêmica, diversas polêmicas, mas uma coisa muito importante é que ele tem vigência até 2020. Então nós temos que elaborar um outro Plano Nacional de Educação. Os planos de educação, eles foram elaborados nos últimos anos através de um complexo e grande mecanismo participacionista que começa nas conferências municipais de educação. Em alguns municípios começa nas conferências de algumas escolas, digamos que em Campo Mourão tivéssemos assim, né, 8 escolas compõem uma região, depois outras 9. Então começa uma discussão na base, vai indo até a Conferência Nacional de Educação em Brasília. Isso demora tempo, custa dinheiro, e hoje em dia isso alimenta um círculo democrático de participação
que a gestão técnica, entre aspas, que o Brasil, a última coisa que ela deseja é conselho, participação, um mundaréu de gente, né? Eu participei de muitas vezes dessas conferências todas, né? É muito difícil chegar em acordos, né? A gente é um país de mais de 200 milhões de pessoas, com desigualdades regionais brutais, cor da pele, situações entre rural e urbano, atravessado por uma série de questões políticas, mas os processos são muito ricos, né? Então, assim, hoje em dia a gente sofre, vocês com certeza percebem isso, a ideia de que a solução tem que ser técnica. Eu acho engraçado que nesse governo, se há coisa que não acontece, é a solução técnica, do meu ponto de vista, todas são ideológicas. Mas, em todo caso, há a ideia da solução técnica. A Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, a gestão atual, ela criou uma coisa chamada Banco de Talentos. Então, o prefeito se refere às pessoas, assim, o Bruno seria uma pessoa que a gente tem que ver se ele tem ou não tem talentos. A posição política dele, o passado dele, quem ele votou, nada disso interessa. Na verdade, se tu vai ver as pessoas que são contratadas através do Banco de Talentos, todas elas são contratadas a partir justamente de quem elas votaram, qual é a posição política, etc. e tal. Mas o nome do negócio se chama Banco de Talentos. Que talento parece uma daquelas palavras que não tem uma questão política, né? A pessoa tem ou não tem talento para música, sei lá eu, para matemática, para o cálculo, para qualquer outra coisa. Então, o talento é uma palavra despida de ideologia, digamos assim, supostamente, né? Então, é um pouco isso, né? Bem, e nós temos essas coisas do plano de educação que é prometer que todo mundo vai estar na escola, né? Que nós estamos um pouco longe disso, tá? Agora, uma coisa que já se aproxima bem mais aí das nossas realidades, do ensino de história e tudo mais, e das brigas que logo vou apresentar, as duas grandes brigas, né? Que não é novidade para ninguém. É que assim, ó, de 88 para diante, por um conjunto muito largo de fatores que eu não tenho como esgotar aqui, mas é um assunto que eu gosto muito, não é assunto de pesquisa, mas eu gosto muito de ler. De 88 para diante, a gente não só botou todo mundo para dentro da escola, porque a verdade é que os números até 1988 eram muito escandalosos no Brasil, diferente do Uruguai, onde a escolarização é o país mais escolarizado da América Latina, onde a escolarização é antiga e atinge 100% da população para a educação elementar, é um negócio fora do comum, entende? Nós nunca levamos a sério, eu quero dizer quem governa nunca levou isso a sério, entende? A escola pública não foi criada aqui para ser pública, ela foi criada para alguns grupos de pessoas, isso em qualquer lugar, em todas as cidades, em todo o país, né? Agora, fruto de um conjunto muito largo de coisas que eu não tenho como esgotar, o fato é que progressivamente nós botamos todo mundo na escola. Alguém sabe qual é o ano que a gente ganhou o carimbo da Unesco de ter 100%, mais de 95% das crianças do ensino fundamental dentro da escola? Eu já vou dizendo que não temos tempo de fazer plebiscito aqui. Isso foi em 1995. Ministro da Educação Paulo Renato, já falecido, governo Fernando Henrique, gaúcho, inclusive ele, né? Eu sou bastante conservador, eu tinha sido reitor da Unicamp, né? A gente ganhou esse selo de que no ensino fundamental, que era 8 anos na época, nós tínhamos mais de 95% das crianças. Isso significa que em qualquer lugar do Brasil que eu botar o dedo em cima, nós tínhamos 95% das crianças dentro da escola. De lá para cá o negócio melhorou, as crianças vão cada vez mais à escola. Alguns mal intencionados dirão assim, ó, elas vão porque tem merenda. Sim, mas e qual é o pecado comer na escola? A tarefa educacional é uma tarefa tão importante que eu diria que uma professora não será condenada se ela for na Cacau Show agora, que eu fui ali na esquina, aquela do cafezinho, e está com um monte de coisa em liquidação, assim, ó, por causa da Páscoa, se ela comprar chocolate, parar na porta da escola e dizer assim, ó, crianças, venham aqui, tem chocolate, e assim que elas entrarem, tu dá uma aula de história para elas, entende? Assim, ó. Porque, na verdade, educar as crianças é um negócio tão importante que até um certo engodo vale para trazer as crianças para dentro da escola. Só que de 88 para a gente aconteceu o seguinte, nós colocamos todo mundo para dentro da escola. Vocês querem ver um resultado disso? Está presente dentro dessa sala. Nós tínhamos uma enorme disparidade entre homens e mulheres no ensino. O Brasil não teve nenhuma política específica para mulheres na escola. Nunca teve, na verdade.
Agora, de 88 para adiante, como nós obrigamos todo mundo a ir para a escola e não definimos sexo nem gênero e criamos um conselho tutelar e punimos os pais, você sabe que no Brasil tem uma legislação que a família vai para a cadeia se a criança não leva a criança para a escola, tá? A criança tem que ir à escola, mas o pai pode passar uns dias na cadeia se ele não leva, tá? Não estou querendo criminalizar as famílias, que às vezes tem motivo, mas em todo caso, nenhum país foi para frente sem escolaridade obrigatória. Nós corrigimos essa distorção homem-mulher, porque nós botamos todo mundo para dentro da escola, entende? Assim, aí esse todo mundo foi homem e foi mulher, entende? Foi todo mundo. E hoje em dia as meninas estudam mais do que os meninos, no caso gaúcho, 1 ano e 8 meses, e progridem mais rapidamente, mas lastimavelmente elas vão receber 30% a menos depois no mercado de trabalho. Isso não se corrigiu ainda, nesse governo certamente não se corrigirá. Assim, então o que acontece? Junto com isso veio uma outra coisa que está produzindo um efeito de pânico em famílias. Eu vejo isso claramente lá em Porto Alegre, tanto na classe média como em classes pobres, entende? Que é a escola de turno integral. Se vocês perguntarem para mim, eu, Fernando Seffner, que comecei a estudar um pouquinho antes do golpe militar e fui adiante na escolarização, eu peguei aquela fase de inchaço da escola pública, onde a gente estudava 3 horas por dia, né? Ou das 8 às 11, ou das 11 às 2, ou das 2 às 5, entende? Assim, havia 3 turnos na escola, no grupo escolar lá, Felipe de Oliveira. Se alguém me dissesse que além de ir à escola de manhã, eu ia ir de tarde também, eu ia ficar muito bravo com isso, entende? Eu não me passava pela cabeça a ideia de que ia passar o dia inteiro na escola. Hoje em dia no Brasil as classes pobres e as classes médias e inclusive as classes ricas demandam uma escola de turno integral. Eu não sei como é a situação aqui, mas em muitos estados, Mato Grosso do Sul, por exemplo, de cada 3 escolas, uma é de turno integral. Estou falando das públicas, né, que é o que interessa. 85% das crianças jovens estudam em escola pública. É essa que faz diferença para a nação. Para o projeto de país, o que interessa é a escola pública, né? Existem, claro, outras escolas particulares, mas essas são objeto de outras preocupações, né? E elas também são, no caso brasileiro, de muita má qualidade, essa que é a verdade. Isso todos os estudos mostram. Elas adoram dizer que elas são ótimas, na verdade elas são todas uma merda, porque na verdade se o sistema público é ruim, basta tu fazer uma coisinha um pouco melhor, entende? Se é tudo quebrado na escola pública, tu bota vidro na escola dos padres, naristas lá, laçarinos, as pessoas já acham ótima, entende? Tem várias pesquisas na minha faculdade lá, sobre o que é que os pais perguntam quando levam para uma escola particular. Então eles perguntam só bobagem, assim, está tudo limpinho, tem computador, tem ar-condicionado na sala, tem segurança, uma coisa muito importante para a classe média. É um problema mesmo no Brasil, não estou querendo... Ninguém pergunta se o professor é bem informado, essas coisas a classe média não pergunta, entende? Então o que acontece? A escola de turno integral ela vem fazendo muita diferença. Eu acompanho em Porto Alegre algumas delas. Uma delas, quem for a Porto Alegre de avião, quando estiver pousando ou decolando, é só olhar para o lado, ela fica bem na cabeceira da pista do aeroporto. Ela tem 250 crianças, chama Escola Migrantes, que passam lá o dia todo. Elas fazem 5 refeições por dia. Elas chegam, tomam um lanche, depois fazem a colação às 10 horas, almoço, colação e um lanche antes de ir embora. Algumas tomam banho também. Alguém pode perguntar assim, e as crianças gostam de escola? Claro que gostam, entende? Assim, porque no entorno delas é um lugar mais... Tem aula de música, de vez em quando se faz um passeio, tem conexão à internet, então dá para pegar o celular e ficar ali na coisa de graça, etc e tal, né? E no total tem uma coisa que é o seguinte: o que mais uma criança gosta na escola não é da aula de história, poderá ser, mas é um pouco difícil, é das outras crianças. As pessoas vão para a escola para se encontrar, elas vão lá para viver a sua condição juvenil. Como uma pesquisa que eu fiz que o Julinho mostrou, o menino escreveu assim, as aulas atrapalham a nossa sociabilidade. É horrível ler isso, é horrível isso. Mas o fato é o seguinte, assim, atire a primeira pedra, quem acordava de manhã e dizia, que bom que hoje tem matemática, hoje tem geografia, hoje tem prova de química, física, etc e tal, o que é um sal, o que é uma base, aplique a fórmula de Bhaskara, entende? O que são capitanias hereditárias, quem foi Tomé de Souza, assim, as pessoas vão para a escola para viver a condição juvenil.
E, incidentalmente, a depender dos nossos esforços como professores, a gente consegue transformar as culturas juvenis em alunos e alunas e ensina alguma coisa. E quando a gente está ensinando, eles nos dão a oportunidade de ser professor. Agora, é o seguinte, minha gente, não tem outro lugar para viver as culturas juvenis. No meu tempo, se vivia na rua, né? Assim, eu passava a maior parte do tempo na rua, ninguém falava em tiro, nada, eu morei sempre num bairro pobre, assim, ó, ia nas casas de família, etc e tal, e tem pessoas um pouco mais abonadas, iam em clube. Isso aí tudo caiu, entende? Assim, ó, onde vai se passar agora a condição juvenil? Numa cidade grande andando pela rua? Não. Então, o movimento da escola de turno integral é uma coisa que as famílias gostam e ao mesmo tempo se sentem apavoradas. Esses dias eu estava vendo numa escola particular em Porto Alegre que está meio mal das pernas, né? Então oferta agora o ensino da educação integral, né? Que é mais ou menos como dizer assim para a família de classe média: se você não sabe o que fazer com seu filho o dia inteiro, que pai e mãe tem que trabalhar porque está difícil, etc e tal, larga ele aqui às 7 horas da manhã, que nós damos café, banho, almoço, ensinamos, ajudamos a fazer os tempos, te devolvemos ele às 6h30 da tarde, entende? Assim, ó, em condições de dormir. Então estava lá uma ex-aluna minha dizendo: professor, graças a Deus eu ia para a rua aqui do colégio, agora tem a escola de turno integral aqui, um colégio de Marista, lá em Porto Alegre, né? E agora então eu tenho emprego, porque a gente agora, além de dar as aulas de manhã, a gente tem oficinas de tarde, tudo isso é muito bom para a história, né? Eu disse: querida, mas eu quero te dizer o seguinte, assim, ó, e ela dizia toda alegre: os irmãos fizeram uma reforma aqui no refeitório, né? E então agora se serve almoço, janta e tudo, provavelmente galinha, que é o que mais eles gostam, assim, ó. Então agora as crianças fazem 5 refeições. Eu só quero te dizer uma coisa, assim, ó, daqui para frente a dor de barriga da criança vai ser culpa da escola, porque assim, ó, até agora tu podia exigir, ela tá com caganeira, isso é uma coisa que tu comeu em casa, entende? Assim, porque aqui tu só comeu um lanchezinho. Agora, se começa a fazer 5 refeições na escola, a primeira coisa que a mãe vai dizer é o seguinte: foi lá no colégio que te deram alguma coisa. Uma outra escola também, eu estou acompanhando uma escola pública, a nutricionista. A nutricionista, eu quero que você fique com ela na cabeça para discutir o Escola Sem Partido, que vai vir logo depois. Ela é uma figura importante. Ela não entende nada de Escola Sem Partido, mas o que ela vai dizer, ela diz assim, ó: eu gosto muito dela porque ela é uma nutricionista gordinha, porque no curso de nutrição lá da URGS, elas são todas da grossura dessa caneta e ela só quer emagrecer as pessoas. E eu de vez em quando dou umas aulas lá sobre corpo, história do corpo, assim, eu sempre me incômodo, eu e a minha colega lá da antropologia. Então lá a pessoa é bem gordinha, super despachada, não tem nenhuma vergonha de ser gorda ela, assim, ó, gosta de comer, e ela diz assim, eu pergunto assim, ó: e quais são os enfrentamentos aqui? Ela é professora, assim, ó, eu gostei muito de uma palestra que o senhor deu aqui sobre Escola Sem Partido e outras coisas. E na verdade, sim, eu quase não entendi nada, porque eu não lido com isso, eu não dou aula, mas tem uma coisa que o senhor disse que eu guardo muito, que é o seguinte, que eu já vou dizer agora: quando a criança cruza o portão para dentro aqui, tá? No caso, para usar o exemplo que o Bruno já deu, a chance de ter uma escola também chamada Duque de Caxias no Rio Grande do Sul é muito grande em qualquer lugar, assim, ó. Então quando ela cruza a Escola Estadual de Ensino Fundamental Duque de Caxias, ou então a Escola Municipal Duque de Caxias, da Vica Navarra, só canais, assim, ó, quando ela cruza esse portão, eu disse isso na palestra, já estou dizendo agora, eu ia dizer de qualquer maneira, ela entra num território público, o poder da família diminui, entende? E essa moça, que é uma senhora já que é muito esperta, ela disse assim: eu estou usando isso agora. Eu disse: mas como que eu não estou entendendo, assim, ó. Não é assim, ó, as crianças começam aqui e vem as mães, os pais chatearem, né? A minha filha não gosta de beterraba. E aí ela diz assim: pois agora eu digo assim, mas aqui ela vai comer beterraba, porque aqui não é a sua casa, e ela vai comer beterraba. E ela só não, porque a nutricionista aqui sou eu. Se a senhora quiser alimentar, a senhora leva de volta para casa. Ela não diz assim, seja eu estou estimulando ela para que ela diga desse jeito. A minha filha não gosta de couve. A minha filha não pode ver cebola. A cebola aqui vai bem picadinha, ela nem vai ver, porque ela vai comer cebola. Porque é o seguinte, quem faz o cardápio aqui é a nutricionista. E a outra coisa, assim, ó, uma reclamação que ela me contou esses dias, essa escola que eu vou. Estão implicando porque tem muita radite, eles gostam de rúcula. Então já veio umas mães, estão culpando as mães, porque também é só as mães que vêm na escola, o pai não vem nunca, então termina que é as mães.
Então ela escreve, mas não gosta, é muito amargo. E aí ela diz o seguinte: é o que está barato agora, é o que o Estado pode comprar, no caso do município. Então ela vai comer radite, entende assim, ó. Essa autonomia que ela tem, que é a que nós desejamos para os professores e professoras, que no caso ela não está em sala de aula, né? Que é de fazer o cardápio, ensinar, mostrar como tem que comer, uma série de coisas, prevenir a obesidade adolescente, que é muito grande, embora ela própria seja uma mulher obesa, mas assim, ó, mas ela está lá na campanha contra a obesidade, ela não vê nenhum problema em comer de montão e mandar os outros não comerem, porque os outros não podem ser gordos. Isso é que eu gosto dela, ela não é cínica, ela é totalmente assim. Ela não precisou emagrecer para se virar para a família e dizer que o seu filho tem que emagrecer. Mesmo que a mãe diga, a senhora também tem que emagrecer, porque a senhora é gorda desse jeito. Assim, mas acontece o seguinte, aqui eu não estou para me mandar emagrecer, eu estou aqui para mandar o outro emagrecer. Por quê? Porque criança gorda dá despesa para o Estado, depois todo mundo sabe, né? Então é isso, tá? Vamos adiante. Voltando aos propósitos da fala, tá? Com esse cenário escolar na cabeça, eu queria tratar agora daquilo que atinge o ensino de história, e que eu dei de chamar, vai sair o texto agora no livro da Ana Maria Monteiro, né? Os dois bens preciosos que nós temos que defender. Eu diria o seguinte, assim, ó, de modo que cada uma possa chegar numa sala de aula qualquer, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ou até do ensino universitário, né? Ele também está sob ataque, mas o ataque principal é a escola pública. O ataque que cai sobre nós é um outro ataque, é o ataque da privatização, da não gratuidade, é uma outra questão. No caso da escola de ensino fundamental e médio, é a mordaça na liberdade de ensinar, né? Porque, afinal de contas, é a escola de ensino fundamental e médio que atinge a maioria da população brasileira. Vamos aos números, assim, alguém sabe dizer quantas pessoas estudam no Brasil na escola de ensino fundamental e médio? Hoje, numa quinta-feira, somando manhã, tarde e noite, em todos os estados, 27 estados do Distrito Federal, do Oiapoque ao Chuí, da Ponta Seixas até um outro lugar lá que eu não me lembro, que é lá no Acre, assim, ó, nós temos uma população escolar de 45 milhões de pessoas. Eu não estou falando do ensino superior. O Uruguai, do nosso amigo ali, tem 3 milhões e pouco há muitas décadas, 1,5 milhão na capital e 1,5 milhão pelo resto do país, e não varia. O Uruguai é um país que sabe exatamente quantos professores de biologia ou de história vai precisar nos próximos anos, no sentido assim, ter um planejamento populacional. O Brasil tem uma população escolar gigantesca, a Argentina inteira tem 35 milhões, o Chile tem 17 milhões, a Bolívia tem 8 milhões, o Equador é alguma coisa com 6 e pouco, tá? Se somar tudo isso, entende, chega na população escolar brasileira. Eu fui a um evento uma vez da Unesco, em Santiago, com uma colega que é de São Paulo, representando o Brasil, uma japonesinha, assim e aí os ministros e as pessoas dos outros países apresentavam os dados, apresentavam as experiências escolares, e ela me cutucava assim, ó, isso aí que ele falou, só na Zona Leste de São Paulo tem 10 vezes mais criança, entende? Assim, eu digo, então vai lá e diz para ele, entende? Diz para ele que, embora ele seja ministro, tu que é uma simples funcionária, uma japonesinha desse tamanhozinho, 1,5 metro, tu manda muito mais, entende, do que ele, porque o Brasil é essa coisa que não acaba mais de gente e de quantidade, de problema também, né? Mas o fato é o seguinte, então, a gente tem dois bens, que é esses que eu quero detalhar. A gente tem que tratar de ter um discurso para preservar o que a Constituição colocou lá, que é a liberdade de ensinar. Não é liberdade de cátedra. Essa é uma expressão antiga e a cátedra se refere a um modelo educacional que não vige mais entre nós, tá? E isso é uma mania de ensino superior, de dizer que nós temos liberdade de cátedra e a pobre coitada lá da escola de ensino fundamental tem liberdade de ensinar. A Constituição atual só prevê um tipo de liberdade, a de ensinar. A cátedra desapareceu, tá? Não existe no sentido, inclusive, como modelo de ensino, já foi abolida há muito tempo atrás. Então é a liberdade de ensinar, a autonomia docente, e do lado de cá, não basta a gente ser uma pessoa egoísta e dizer, não, eu tenho liberdade de ensinar qualquer coisa. Tem que olhar também para essa criança que é portadora de direitos hoje em dia e dizer o seguinte, nós temos que assegurar também o direito à educação ou o direito de aprender dela. Isso é muito importante quando as coisas acabam em tribunais. Vamos dar um exemplo e
ilustrar esse exemplo dessas duas coisas. Quando uma família, por exemplo, de Canela, aquele município do lado de Gramado, que muitos aqui já devem ter ido, né? Gramado e Canela são uma atração nacional, porque o Papai Noel mora em Gramado e o Coelhinho da Páscoa mora em Canela, quer dizer que um mora a 18 quilômetros do outro, que é uma coisa completamente maluca. O Papai Noel tem uma fábrica de brinquedos no modelo Liverpool 1780, Revolução Industrial, com toda aquela coisa da mão de obra, assim, aquelas máquinas. E o Coelhinho da Páscoa, você deve ter citado, lá tem a fábrica do Coelhinho da Páscoa, é uma espécie de escravidão doméstica, né? Criança trabalhando, pintando, todo mundo alegremente, claro, né? Caindo neve no mês de janeiro, assim, ó, então a gente tem essa situação maluca ali, duas cidades que se infantilizaram, que as pessoas são muito infantilizadas ali, que morar numa cidade onde tu está a 9 quilômetros do Coelhinho da Páscoa e a 9 quilômetros do Papai Noel o ano inteiro, isso não pode fazer mal para o cérebro. A gente tem que ir lá ficar um pouco e depois a gente não pode passar muito tempo em Gramado. Muito tempo em Gramado é infantilização na certa. Então tem que ir lá, comer um pouco e dizer, toca fora, tá? Então assim, o que eu acho? A gente teve ali um caso, no ano passado, em que uma família encaminhou uma ação que terminou no STF, foi julgada por 11 juízes, a família perdeu. Estou escrevendo um artigo sobre isso, mas não estou conseguindo terminar, já peguei toda a sentença e as coisas. A família perdeu por 9 votos a 11, ela queria o direito de educar a sua filha em casa. E ela dava 2 argumentos que interessam para nós aqui na discussão. Uma é que a família acredita que a origem da vida na Terra se deu pelo que nós chamamos de criacionismo, que os seres humanos aqui sentados, né, que tem o polegar opositor e o telencéfalo altamente desenvolvido, eles surgiram prontos já na face da Terra. A escola não ensina assim. A escola ensina segundo a coisa darwinista, né, na origem das espécies. A escola ensina em cima da ideia do evolucionismo, tá? 2 disciplinas ensinam isso, a história, uma delas, né, quando trabalha a pré-história e tudo mais, e a biologia também. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a família não queria que a menina fosse à escola de Canela, tá? E o segundo motivo é que a família não queria que a menina estivesse exposta àquilo que a família chama, nesse processo que ela encaminhou, né? Começa na Justiça Federal e vai até a Justiça, até o STF. Ela não queria que a menina sofresse uma sexualização precoce, que esse é um dos perigos da escola, né? É assim, é que ali a menina... Os nossos filhos sempre são santos e santas, os outros é que são os filhos das vagabundas, quem é putaria, tudo é os outros, os nossos sempre são os melhores. Então, os nossos nunca bagunçam, são sempre bem educados, entende? Nunca gritam e não fazem sem vergonha. Sempre são os outros que provocaram, né? Então, essa coisa de que a escola é um lugar de convívio plural, né? E isso traz ameaças. E se começar a ficar o dia inteiro, aumenta mais ainda o problema, que é ficar muitas horas exposto a esse tipo de coisa, né? Então, essas duas coisas aqui estão sob ataque no Brasil, de vários lados. Eu não tenho como me deter pela quantidade enorme. Eu recomendaria a produção do Fernando Pena, meu colega, com quem eu tenho trabalhado. Nós estamos ofertando na AMPU agora um simpósio temático, tem 37 trabalhos inscritos, já é pela 2ª vez que estamos ofertando, né, em que a gente quer criar um fórum, né, e fazendo a ação Educação Democrática, que amanhã vamos comentar, né. A outra coisa que acontece é que assim, ó, que está sob ataque, é que por mais que a gente queira botar uma pessoa na frente de uma classe de crianças e dizer assim, ó, isto aqui é apenas um professor ou uma professora, não é assim que isso funciona. Tem toneladas de trabalhos já na área de educação que mostram que quando tu começa a dar aula para crianças e jovens, isso é mais para crianças e jovens, no ensino superior isso não é tão intenso. Tu é conhecido ou conhecida por eles porque tu tem uma expertise numa certa disciplina, um servidor público, uma servidora pública que tem uma expertise em história ou em biologia, mas todo mundo sabe que além disso se constrói uma figura que eu venho analisando, já publiquei 2 textos sobre isso, que é o que eu chamo de um adulto de referência.
É por isso que uma série de perguntas são endereçadas a alguns professores e professoras que não tem nada a ver com a matéria. Perguntas às vezes sobre time de futebol, sobre preferência política, sobre gostos os mais variados, né? Eu venho coletando cenas em que duas meninas, por exemplo, na escola, eu passo às vezes uma vez por semana eu passo a manhã inteira observando em alguma escola de Porto Alegre. Recreio, banheiros, entrar na sala, etc. Eu vou variando a escola. Há 2 semanas atrás, eu estive na Chico Xavier, no município de São Leopoldo. Então passei a manhã inteira lá para observar como é que as crianças chegam, etc. E especialmente as aulas de história, né? Para ver o que acontece nesse lugar chamado escola. Então 2 alunas se aproximam de uma professora, que é uma professora de língua portuguesa, no corredor, beijam a professora e dizem assim, ó, a senhora está sentindo, professora? Aí ela diz assim, ó, vocês colocaram perfume. Aí uma das meninas tira um vidrinho pequeno de perfume e diz assim, ó, nós compramos, professora, entre 4 esse perfume aqui. Quer dizer, essa coisa de começar a perfumar-se, tá? Que é obviamente uma coisa, é uma relação com o corpo que envolve algo do erótico e da atração. As meninas vieram contar para a professora, tá? E elas querem a opinião da professora sobre o perfume. E a professora, de modo muito amigável, diz assim, ó, gurias, é assim, ó, deixa eu ver o perfume. Aí ela olha, né? Gurias, eu acho que vocês botaram perfume demais. E eu ali observando, né? Eu, se pudesse, ficaria invisível. Infelizmente não tenho esse dom. E também já sou muito velho, então não tenho como me confundir no meio das crianças, né? Isso eu vi nas ocupações das escolas, que eu ia lá, queria fazer de conta, mas sempre que eu chegava nos grupinhos, ia lá ver como é que eles tinham dormido, todo mundo tudo se desmanchava. Aí eu agarrei e botei uns alunos meus dentro da escola, até que veio um juiz federal lá que eu conheço muito, esperando esses meus alunos vão acabar sendo presos, se eles entrarem na escola, tirei eles de lá. Assim, ó. Mas o fato é o seguinte, aí a professora diz, eu acho que vocês colocaram muito. Vocês estão cheirando muito, perfume tem que ser... Aí ela começa a falar uma coisa que não tem nada a ver com língua portuguesa, tá? Mas ela começa a falar, não porque ela tirou isso da cabeça, mas porque as crianças vieram perguntar. Cada pessoa que bota o pé no espaço escolar para dar aula, a não ser que a pessoa seja muito turrona, muito estúpida, e mesmo assim você vai encontrar algumas pessoas que gostam, que têm gosto para tudo na vida, assim, ó, vai ter sempre um conjunto de alunos e alunas que quer conversar sobre outras coisas. Eu venho acompanhando numa escola de ensino médio em Porto Alegre, nessa coisa do aluno de referência, com esse exemplo eu passo já para o outro slide, senão eu começo a contar uma história. Eu venho acompanhando uma professora de mais idade, que se chama Jussara, uma senhora que não tem nenhum problema em fazer nenhuma concessão às modas, então ela veste um sapato preto, praticamente um vulcabra da época que eu ia para o colégio, entende? Assim, ó, bota uma saia que não tem nenhum atrativo, entende? Jamais bota calça, né? Uma blusa, um penteado assim, à lá 1960, os óculos são uma coisa super grossa, assim, ela ainda estava... E ela é professora de história e no outro turno ela é orientadora, professora de idade já numa escola de ensino médio de Porto Alegre. Ela é um imã para as alunas virem conversar coisas. Então ela me detalha, ela anota tudo, e me dou muito bem com ela. Eu acho uma lástima que ela vai se aposentar em seguida. Eu digo, Jussara, não te aposenta, que aí eu não vou ter quem... Ela diz, vou te mostrar no meu caderno, tá? Ela é de uma escola importante em Porto Alegre, a Dilma votava até um pouco atrás, antes de transferir o título. Então, assim, ela diz assim, ó, veja só, Fernanda, aqui, ó, eu estou há 12 anos aqui na orientação. Nesses 12 anos, em média, 2 vezes por ano, um menino e uma menina entraram por essa sala, tem uma salinha na escola, ela fica um turno fazendo isso, e vieram contar que a menina estava grávida e o menino era o pai. E dessas 2 vezes por ano, umas 80% das vezes, eu perguntei assim, ó, vocês já contaram para o pai e para a mãe? Não, a gente veio contar para a senhora primeiro. Não foi ela que foi atrás, sabe? Tu tá grávida? Tu não vai, até porque isso não é tão fácil de descobrir. Uma escola que tem 2 mil alunos está aí perguntando, tu tá grávida? Tu não tá grávida? Tu comeu? Tu não comeu? Tu usou camisinha? Não é assim que se faz. Ela tá lá parada.
Eu digo, Jussara, como tu não vai escrever? Não vou escrever nada, professor, o senhor não pode levar, eu não vou publicar nada, entende? Agora, eu gosto de fazer isso aqui, eu não gosto de escrever nada, entende? Assim, eu já vou me aposentar também. Assim, eu digo, então tu vai me dar essa história e eu vou escrever. Algumas vezes eu já coloquei algumas cenas que ela me deu. Então ela está lá parada na escola, e as pessoas vêm conversar sobre um assunto que não tem nada a ver com história, né? Essa professora, como é que era o casamento na Idade Média, entende? O que era uma camisinha no Egito Antigo? Quando eu fui ao Cairo e visitei os museus e as pirâmides, eu vi lá que tinha camisinha de pele de carneiro, uma coisa assim, mas assim, não é isso que vem perguntar. Eles vêm testar um pouco o que é contar que há uma gravidez para uma pessoa que não é pai nem mãe. Dependendo da coisa, a gente já calibra como é que vai ser lá em casa. E ela aprendeu a receber isso, né? A conversar e a encaminhar, obviamente, para que se conte em casa, que só o que faltava dizer. Ela diz assim para mim, obviamente que eu não digo, tá, então tá, não conta nada para tua mãe. Não, tu tem que contar. Agora, eu não posso desconhecer o fato de que tu veio contar primeiro para mim. Né? Não por acaso é uma escola onde os alunos passam o dia inteiro, uma escola de ensino médio passam o dia inteiro. Então, quer dizer, há uma conversa maior com ela do que talvez exista com pai e mãe. Isso é um temor hoje em dia. Quando se diz assim, os professores estão fazendo a cabeça das crianças, estão abordando isso e aquilo, muitas vezes é em resposta a uma pergunta das crianças, e não que a professora deliberadamente levou, né? Bem, e agora o aluno ou aluna, já comentei um pouco antes, né? Nós temos numa sala de aula, em primeiro lugar, um conjunto de jovens, as culturas juvenis, como eu gosto de trabalhar, tem um artigo publicado com a Carmen Zelis sobre esse tema, né? Chegar na aula e se dar conta do seguinte, assim, aqui mesmo, quem está aqui, vocês certamente configuram um conjunto de tribos juvenis e adultas, tá? Nas escolas é mais fácil de ver. Eu, às vezes, chego na hora do recreio, ou então na classe de alunos, né, especialmente de ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono anos, né, que é onde mais eu observo, para tentar identificar, assim, né? Tem algumas meninas que a gente percebe que a questão do erotismo é mais evidente, tem outras que ainda estão um pouco naquela linha Hello Kitty, assim, um negócio meio sem boca, sem, assim, uma coisa mais criançona, né? Os guris, tem alguns guris hoje em dia super vaidosos, tem uns outros que é uma chinelice total, uns abrigos de cor verde, uns tênis, assim, umas camisetas completamente, assim, sabe? Nenhuma concessão, cabelos por fazer, assim, sabe? Uma coisa, parece que estivessem no escuro. Em compensação, tem um guri lá com o cabelinho moicano e tudo. Então eu começo a perguntar, né? Meu filho, assim, ó, eu vi que esses dias, observando uma aula no Júlio Grau lá de noite, eu comecei a achar que a unha do guri que estava sentado no fundo da sala, observando o estagiário, estava muito brilhosa. Quando deu intervalo, eu disse assim, ó, meu filho, conta aqui pro tio, a tua unha está brilhosa? A resposta veio, que eu vou apertar um botão. É que eu sou cobrador de ônibus e o dinheiro é uma coisa muito suja, então eles recomendam que a gente passe uma base aqui na unha para não ter problema. Assim que ele terminou de dizer isso, me pareceu uma explicação convincente, né? Do ponto de vista das masculinidades jovens, duas meninas na frente se viraram para trás e disseram assim, ó, mentira, ele já foi cobrador de ônibus, ele não é mais há muito tempo, ele faz isso porque ele sabe que fica bonito. Aí começou, aquele lá corta o cabelo assim, eu tenho um irmão que se levanta meia hora antes que eu para vir para o colégio para produzir aquele cabelo moicano, eu só passo o pente e vou me embora, às vezes ele está lá dentro do banheiro, eu não posso. A ideia, a coisa da vaidade masculina, as pessoas se arrumam, os meninos se arrumam para vir desfilar na escola, que é um lugar. Agora tem uma escola que eu estou observando os recreios perto da minha casa, junto com uma aluna. Então tem isso, assim, primeiro dia de aula, primeira semana, os que estão chegando, como é que tu fica, etc e tal. Então tu recebe um conjunto de culturas juvenis, que eu acho muito bom a gente entender, saber o que são elas. No Rio Grande do Sul tem desde aqueles que se vestem assim, naquele estilo agroboy no mês de setembro, lá quando tem o da Revolução Farroupilha, até outros que são de outras culturas. Hoje em dia tem uma série de culturas ligadas à negritude também nas escolas, né? Tem as galeras funk, tem todos os tipos, tem as meninas evangélicas, por exemplo, né? A nossa tarefa é transformar essa gente toda em aluno, que é um negócio bastante complicado. Assim, ó, eu diria que de um ponto de vista honesto,
uma professora que dá aula uma manhã inteira, das 7h30 ao 12h30, ela deve ao 12h30 pensar o seguinte: bom, eu fiz um esforço medonho aqui, entende, nesses períodos, para tentar em cada aula transformar várias daquelas pessoas, colocá-las na posição de aluno, que é na posição de aprendente, mas sabendo que muitas vezes isso não tem o sucesso que se imagina. Às vezes tem em algum momento uma aluna, uma ex-aluna minha que conversa muito comigo, ela vem e me conta: passei 2 pedaços do filme Pantera Negra e discuti uma coisa sobre a questão dos negros dos Estados Unidos. Foi uma aula, professor, que durante 2 períodos todo mundo participou, porque todo mundo virou aluno durante 2 períodos, mas isso não é a média. Não é assim, imaginar. Só uma pessoa muito tonta da cabeça vai dizer o seguinte, assim, ó: passei a semana dando aula para alunos. Não, gente, assim, tem todas as dispersões. Na minha época era olhar pela janela, agora tem coisas muito mais próximas da gente para olhar, entende? Assim, ó, ninguém mais olha para fora da janela. Assim, é o celular, é eventualmente o computador, se eles estão... Então, esse é o nosso esforço, né? Isso é engraçado, porque assim, ó, se cobra do professor que transforme aquele filho da família X lá em aluno, e quando ele consegue transformar e começa a ensinar alguma coisa, a família vai lá e briga porque não é o que ela quer. Então a escola hoje em dia é um telhado de vidro para esse tipo de coisa, e a aula de história particularmente, né? Os tempos que vivemos acentuaram isso, né? Que eu coloquei 2 trechos curtos de uma entrevista do Pablo Hortelado, que é um cara que eu gosto muito da USP, eu estou trabalhando num projeto aí. A gente vive claramente, do meu ponto de vista, um momento em que um conjunto de liberdades, garantias e direitos sociais que nós tínhamos começado a conquistar estão sob ataque. Uma dessas garantias é o direito à educação, a outra é a da nossa profissão, é a liberdade de ensinar, entende? Poder planejar uma aula, poder fazer um debate sobre 64, poder dizer sem nenhum medo, entende? Que 64, na opinião dos historiadores, foi sim um golpe, porque assim, ó, essa é a constatação mais evidente da ciência histórica, mesmo que um ou outro digam que não, mesmo no nosso território, né? A onda conservadora, ela tem uma questão complicada também para nós, de que ela pega algumas dessas culturas juvenis, por exemplo, as culturas negras, indígenas, LGBT, etc. e tal, mulheres, e procura tirar direitos, né? Isso aí também tem um impacto fenomenal na aula de história. Eu olhei com o Newton, meu colega, agora na última coisa do livro didático de ensino médio, nós até participamos da comissão. Das 8 coleções que nós avaliamos, 4 tinham uma página dedicada à parada LGBT de São Paulo. Quer dizer que, assim, ó, fruto da democracia brasileira e do pluralismo democrático, isso virou matéria de história. É uma página só, não é? É uma unidade sobre o tema, né? Isso é o que está sob ataque hoje em dia. O ataque que a gente sofre podia ser pensado na história assim, ó. A gente veio pluralizando na aula de história as várias narrativas, e agora se deseja retirar um conjunto de narrativas, né? Indígenas, negros, mulheres, uma série de coisas. Tudo isso complica na aula de história, né? Então, assim, ó, eu acho, finalizando já assim, depois vamos para as perguntas, tratar da escola sem partido, essas coisas que eu tenho. A gente, assim, ó, evidentemente a escola é um lugar, entende, que oscila entre a tradição e o novo. A escola é um lugar, como diz a Hannah Arendt, naquele livro clássico Entre o Passado e o Futuro, a escola é um lugar em que o mundo vai ser apresentado para as crianças. Ninguém vai dizer para as crianças: gente, o mundo começou quando tu nasceu. Não, gente, o mundo já existe há muito tempo, tem uma série de regras, tem um monte de coisas que aconteceram, como o Holocausto, que a gente não quer que se repita, o genocídio indígena, tem uma série de casos, ditaduras, tem uma série de coisas que aconteceram. Isso vai ser ensinado na escola. Agora, como diz a Hannah Arendt nesse texto clássico, outros educadores também dizem, mas eu gosto muito da Hannah Arendt, acontece que tu tem que ensinar para essa pessoa, que é nova, que é jovem, tudo que o mundo tem de tradição, e no final tu tem que dizer para ela que ela pode mudar isso, porque ela é o novo na história. Essa é a tarefa complicada. Nós estamos vivendo um momento agora, então, que o troço tende no sentido da tradição.
tu tem que botar aluno em fila, tem que ter escola com disciplina militar, tu tem que ensinar coisas, entende, só da história política de cima do Brasil, não do andar de baixo. Tu nem pode falar em política, como claramente disse o Bolsonaro na posse do ministro 2 dias atrás, entende, assim, ó. Então nós estamos vivendo um momento daqueles em que uma aula de história que apresente as coisas da tradição e pergunte se nós não podemos modificar isso. A tradição brasileira, por exemplo, é a da desigualdade. Nós somos um dos 5 países mais desiguais do mundo do ponto de vista econômico. Nós podemos apresentar isso como sendo a tradição e fazer uma discussão de que isso tem que ser superado. Se os jovens vão ou não superar isso, não é o professor que vai decidir, mas a escola acolhe as pessoas na tradição e aponta para elas que isso pode ser modificado, né? Então esse é um caldo extremamente complicado, né? Só ver que eu acho que eu botei mais um. O ensino de história, nós já estava comentando isso, né? O que a gente está vivendo hoje em dia, que eu acho que todo mundo que dá aula sente, a escola aumentou a sua influência sobre a juventude, isso é uma coisa absolutamente óbvia, entende, assim, ó. Tanto que nós já tivemos ocupação de escolas. A ocupação das escolas significa, entre outras coisas, que para os jovens a escola é um lugar que eles desejam, porque tu ocupa ela, entende, assim, ó. Então nós temos um alargamento da escola, uma diminuição da família, e por mais que a gente tenha uma certa grita religiosa, quem faz o curso de história sabe muito bem que o poder da religião para regrar a vida das pessoas diminuiu enormemente. O que era o peso de uma liga eleitoral católica na década de 30, que botava lá o nome da pessoa, não votem nesse aqui, a pessoa não se elegia, entende? Não, nós temos hoje em dia alguns fenômenos no campo religioso que é muito importante a gente observar. Um deles é que tem mais de uma religião. O mercado religioso é grande, então as pessoas podem mudar de religião. O segundo fenômeno, provavelmente aqui dentro tem gente que faz isso, né? Isso não é uma crítica, é que as pessoas têm muitas vezes uma dupla ou uma tripla pertença religiosa. Vou voltar para minha mãe. Para minha mãe isso seria incompreensível. Minha mãe é uma senhora que nasceu no catolicismo, e o catolicismo é uma espécie assim de nacionalidade para ela. Ela vai morrer no catolicismo, né? Nem que o padre expulse ela da igreja, ela vai morrer no catolicismo. Para minha mãe, a ideia de pertencer a 2 igrejas é uma coisa que não existe. Mas acontece que o sujeito liberal é o sujeito mais empoderado. Não tem nenhum problema ser da igreja católica e ir a uma coisa afro ou ir no espiritismo, porque essa coisa vem vindo para dentro do fiel, né? E a terceira coisa, que é muito maluca, mas o censo está aí para mostrar, especialmente o censo religioso que foi feito há alguns anos no Brasil, as pessoas mudam de religião. Elas estão numa e vão para outra. As religiões constituem um mercado. Então hoje em dia o poder regrador da religião não é tão grande quanto pode parecer a grita da mídia, né? E a escola navega no meio disso tudo, né? E assim, ó, esse é o último slide. O que a gente tem que ter atenção? Bom, no meio desse negócio todo, eu queria encerrar com algumas coisas que para mim constituem aquilo que é próprio do terreno escolar, tá? O terreno escolar público, já vou adiantando, que essa é a escola que interessa, tá? Uma delas é a tradição científica. Se efetivamente o criacionismo não é uma teoria científica, e não é, ele não será ensinado na escola. Aí alguém aqui poderá levantar a mão, eu mesmo já faço aqui a pergunta e a resposta, vai dizer o seguinte: não, mas acontece o seguinte, assim, ó, a minha filha não acredita, eu não acredito no evolucionismo, tá? Então eu não quero que ensinem isso para minha filha. Vamos pegar uma sentença da Suprema Corte dos Estados Unidos que eu li esses tempos, que no Brasil esses negócios já subiram até a corte, mas as nossas cortes são muito preguiçosas, só andam atrás do salário, então as sentenças são sempre meio porcas. Assim, ó, nos Estados Unidos, que sabe que tudo vira um problema, né? Tu tá tomando aqui a coisa, queimou a boca, já vão processar o McDonald's. Assim, ó, basta ver que filme americano, se não tem alguma cena de tribunal, não é filme americano. Até os de faroeste tem uma coisa no tribunal. Então o que acontece? Os Estados Unidos tem uma sentença clássica que diz o seguinte: uma série de famílias demandaram à Suprema Corte, o STF deles lá, não queremos que os nossos filhos assistam às aulas de evolucionismo.
Eles vão ir para a escola e no dia que o professor começar a falar do Darwin, eles têm autorização para ficar no pátio, no recreio, na biblioteca, na lancheria provavelmente, assim ó, não vão assistir. A Suprema Corte respondeu, isso virou uma coisa, tem umas exceções, ela disse o seguinte, assim, ó, eles vão assistir. Só tem um tipo de pergunta que o professor não pode fazer para essas crianças. A pergunta é, se fosse um de vocês, aula de pré-história, vocês podem pegar a criança que a família disse, não, mas nós não acreditamos no evolucionismo, mas vai ter 10 aulas de evolucionismo aqui hoje, nesse ano, tá? A criança vai assistir as 10 aulas, vai ter prova, porque o negócio não é só aula, tem prova também, tá? O colégio tem avaliação, tem prova, tem nota. Tem uma pergunta que vocês não podem fazer, eu vou dizer logo qual é. Vocês não podem fazer um exercício do tipo assim, ó. Assinale com verdadeiro ou falso qual a palavra que completa corretamente a frase. E a frase primeira da prova é: a origem da vida na Terra se explica pelo... pontinhos, pontinhos, pontinhos. Alternativa A, evolucionismo. Alternativa B, criacionismo. Você não pode fazer. Por quê? Porque isso humilha a criança, tá? Humilha no sentido assim, ó, a criança sabe que a resposta que vocês querem é evolucionismo. Então ela vai marcar, mas isso é um conflito para ela porque ela não acredita. Mas ela quer ir bem na prova, porque ela não é palhaça, né? Que a pessoa acredita no criacionismo, mas não é burra. Isso não é uma questão de burrice. É só ver, fica aqui o convite, o documentário da Netflix, A Terra é Plana. Essa é uma coisa obrigatória de ser vista hoje em dia, tá? Assim, ó, se ela colocar criacionismo, ela vai tirar 0 na questão, ela vai ser honesta com ela mesma. Mas a Suprema Corte diz o seguinte, assim, o professor poderá fazer uma prova com 50 perguntas sobre o evolucionismo. Quem foi o Darwin? Qual é o nome do livro, que é a origem das espécies? Quantas vezes ele veio no Brasil? O que é que ele coletou? Como é que é a teoria dele? A criança tem que saber tudo. Depois, se ela quiser esquecer tudo, é um problema dela também. Mas a escola tem a obrigação de ensinar a tradição científica, tá? E isso vale para um monte de coisas da história também. Não quer acreditar que foi ditadura? Acreditar não precisa. Mas tu vai aprender direitinho o que a história levantou sobre a ditadura. Tu está negando o Holocausto, tu está dizendo que o nazismo foi um problema de esquerda, tem de ir embora lá no museu, lá aquele que ele visitou, diga claramente que o nazismo é um produto da extrema-direita alemã, mas o sujeito entrou e saiu com a mesma resposta que ele tinha, então visitar o museu não adiantou nada, porque tudo que ele viu não mudou a opinião dele, então para que as pessoas visitam o museu? Se não é para mudar de opinião, então não precisa sair de casa, assim, ó. Mas assim, ó, então, as outras coisas que eu fui colocando: gestão democrática, história, verdade, ensinar, direito de aprender. Vou me dedicar rapidamente a um aqui que acabei de comentar com o Federico. A escola é um lugar também para aprender que as sociedades modernas criaram uma coisa chamada laicidade do Estado. Tem um lugar que não pertence a religião nenhuma. Ou seja, esse lugar que nós estamos aqui, por exemplo, de uma instituição pública, dentro dele não pode ter um crucifixo, justamente para que cada um de vocês possa entrar com o que vocês quiserem. Se alguém quiser botar um turbante indiano, se o outro quiser vir com todas as guias porque acredita, se o outro quer vir com um crucifixo, justamente para assegurar a possibilidade de que cada pessoa sente aqui, com a livre expressão da sua religião. Tu não pode botar aqui um crucifixo, porque tu estaria dizendo que essa é melhor do que as outras, tá? Então esse negócio de dizer, gente, não, nós vamos rezar o Pai Nosso. Eu estou envolvido em várias ações lá no Rio Grande do Sul por causa desse negócio do Pai Nosso, de 2 ONGs que eu participo. A explicação mais comum dos prefeitos, que tudo com prefeitura do Rio Grande do Sul, não, mas o Pai Nosso, eu adoro essa explicação, está escrita nos processos que os municípios se defendem. O Pai Nosso é uma religião universal. Eu acho tão engraçado. Aí eu já orientei o advogado a responder assim, ó, pergunta para o requerente: reza-se o Pai Nosso em Marte, porque se ele é universal, reza na Via Láctea inteira. Há provas de reza do Pai Nosso na Lua, Plutão, Saturno, Urano, galáxias de Andrômeda? Assim, ó, é a ideia de que uma religião forneceu uma coisa que é universal, as outras forneceram só coisas locais. Não. Do meu ponto de vista, não haverá nenhum símbolo religioso na parede, mas cada um poderá portar o símbolo que quiser. Quem estuda laicidade deve perceber que
Isso que eu estou dizendo não é o modelo da laicidade francesa. Eu não sou a favor da laicidade francesa. Eu sou a favor de uma coisa chamada laicidade acraseado brasileira, tá? Onde tem outros elementos. Essa coisa da laicidade francesa, que eu acho nojenta, que é de achar que a França é o lugar melhor do mundo em matéria de cultura e tudo, então tu poderia chegar numa praia e dizer: tu não vai usar esse traje de banho, tu tem que botar um biquíni que nem a outra lá, de preferência que seja Saint Laurent ou então como Chanel. Assim, não, isso eu não concordo, assim, né? Bom, a garantia da liberdade de expressão é uma. A escola tem que ser o lugar onde a criança consegue perguntar as coisas do jeito que ela quer perguntar. Inclusive que ela consiga dizer assim, professor, assim, mas eu acho mesmo, sei lá que os judeus são um povo muito mesquinho. Ela tem que conseguir dizer isso para tu poder discutir na escola. Então tem que ter um clima de liberdade, tá? Nem que seja para dizer, isso tu não pode dizer. Professor, eu quero vir com o símbolo do nazismo tatuado. Não pode. Tem uma lei no Brasil que proíbe, tá? Tu vai para a cadeia. Porque nós consideramos que isso foi um atentado contra a humanidade, cometido na carne do povo judeu. Então essa questão tu não pode professar essa ideologia, entende? Pelo menos tem que isso mude, né? E ao mesmo tempo inserir uma certa tradição, que no caso é a tradição de um conjunto de valores brasileiros. Sempre essa coisa delicada. Eu ensino na tradição e ao mesmo tempo eu mostro que pode mudar. A história tem um papel central nisso. Eu encerro aqui a fala dizendo assim, a disciplina de história, claro, é óbvio que eu sou da área da história, a gente acaba dizendo que a nossa é a mais importante. Eu venho me dando conta que o ensino da língua portuguesa também é muito importante. Na URGS, os meus colegas de ensino de língua materna, eu me dou conta que eles têm um enfrentamento muito grande também entre a norma culta, as falas assim, dos alunos, né? Mas o ensino de história, ele está centralmente situado no meio dessa polêmica hoje em dia. Eu não estou aqui querendo desacorçoar ninguém a fazer o curso de história, mas ninguém mais pode migrar para essa profissão achando que vai dizer as coisas na sala de aula tranquilamente, né? Aliás, 3 meses de governo Bolsonaro já permitiram mostrar que umas 25 coisas da história, mais ou menos uma a cada 2 dias, foi posta sob suspeição, tá? Então, obviamente, a aula de história está no centro desses ataques. Eu termino dizendo para vocês que uma das coisas mais evidentes de que a história é um problema para este regime é a proposta bem clara de recriação das disciplinas de educação moral e cívica e de USDB. Porque como está difícil contar com os professores de história para fazer essa formação cívica, nacionalista, etc. e tal, tem propostas de criar uma outra disciplina, que vai acabar sendo como foi nos anos da ditadura, porque eu já dava aula, a gente mesmo dava aula desse negócio e fazia outras coisas, então ficou tudo uma salada, assim, essa é que é a verdade. Mas assim, eu passei anos dando aula de moral e cívica no SPB, em escola sempre muito longe da sede, onde ninguém ia controlar, assim, então é um pouco, esse é o território que nós estamos habitando hoje em dia. Eu fico à disposição para outras questões, né? Espero que tenha sido útil para vocês, para pensar um pouco esse lugar para o qual vocês ou já estão trabalhando ou vão migrar, né? Porque enfim, essa é a profissão, né? No geral. Era isso, muito obrigado.